Olá pessoal, então hoje mais um resumo do conteúdo. Então hoje vamos estudar o plano. Bom gente, o plano ele pode ser definido como o conjunto de pontos, digamos P de coordenadas x, y, z do espaço tais que o vetor AP é ortogonal a um vetor n. E esse vetor n é chamado vetor normal ao plano. Bom, então com isso nós temos que n produto interno com AP tem que ser igual a zero. Opa, deu um probleminha aqui. Tem que ser igual a zero. Sendo assim, nós temos A, B e C, produto interno com o vetor AP, vou escrever aqui, é o vetor P, obtenho fazendo P menos A, que é x menos x0, y menos y0 e z menos z0. X, y, z coordenadas de P, x0, y0, z0 coordenadas de A. Então, escrevendo aqui o vetor AP, eu tenho x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a zero. Bom, então, fazendo aqui o produto interno, eu vou ter AX mais BY mais CZ. Coloquei dessa maneira porque, só para simplificar as contas, agora eu vou fazer o A, B e C, lembrando que x, y, z aqui são variáveis, tudo bem? E A, B e C são números conhecidos, bem como x0, y0, z0. Então, eu vou fazer A vezes menos x0, então vai ficar A menos A vezes x0, menos B vezes y0 e menos C vezes z0 igual a zero. Bom, gente, essa parte aqui é um valor constante que nós vamos chamar de D. Então, com isso, a nossa equação vai ficar AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Bom, aí você pode estar se perguntando, Leandro, mas lá só tinham sinais negativos e você colocou com mais. Bom, gente, esses sinais negativos aqui, como nós estamos com esses valores, o valor de A e X, a gente não conhece os sinais dele. Então, esse negativo aqui não necessariamente vai estar indicando que é um número negativo. Então, por isso que a gente pode colocar aqui o mais, e esse D aqui tranquilamente pode ser um número negativo. Bom, gente, então temos aqui a equação cartesiana do plano. Bom, gente, tendo isso em mãos, então nós podemos resolver, por exemplo, esse exemplo aqui. Ó. O plano que passa pela origem, que passa por A, e A tem coordenadas 2, menos 3 e 2, e tem vetor normal n igual a 3, menos 1 e 5. Bom, a gente poderia fazer essa conta aqui, mas basta pegar essa equação aqui e substituir. Então, sabemos que esse aqui é A, menos 1 é B e 5 é C, ou seja, 3 é igual a é igual a 3, B é igual a menos 1 e C é igual a 5. Então, temos 3x menos y mais 5, mais 5, z mais d igual a zero. Então, agora, basta substituir A igual a 2 menos 3 e 2. Então, vamos ter 3 vezes 2
menos 3, mais 5 vezes 2, mais D igual a 0. Então, 3 vezes 2, 6. Menos com menos dá mais 3. Mais 10. Mais D igual a 0. Então, com isso, temos que D é igual a menos 19. Que é 10 mais 3, 13, com mais 6, 19. Passando para o outro lado, menos 19. Então, temos 3x menos y mais 5z. Opa, já sabemos já o valor de D. Menos 19 igual a 0. Bom, gente, então continuando, vamos agora determinar um plano π, ou seja, como nós podemos determinar um plano π. Então, gente, nós vimos que a gente precisa de um ponto e de um vetor normal. Então, todas essas situações que eu vou mostrar, no final, nós vamos ver que tem que cair num ponto e num vetor normal. Bom, então vamos lá. Então, aqui eu tenho um A que pertence a π, e V1 e V2 vetores não colineares. E esses vetores eles são paralelos a π. Então vou desenhar aqui o vetor V1. Então, eles não são colineares. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. V1 e V2. E tenho aqui um ponto A. Então, com isso, pessoal, com o V1 e com o V2, nós conseguimos obter o vetor N, que é o vetor normal, que pode ser V1 vetorial V2. Tudo bem? Então, esqueci de botar as setinhas aqui, vou aproveitar e colocar aqui também. Bom, gente, aí tanto faz fazer V2 vetorial V1 ou V1 vetorial V2. Então, tendo um vetor normal e um ponto, nós conseguimos determinar a equação cartesiana do plano. Então, agora uma outra situação. Temos dois pontos que pertencem ao plano π e um vetor. Tá aqui, pessoal. Esse vetor não pode ser o vetor diretor da reta que passa por AB, porque senão a gente não consegue fazer o produto vetorial. Então, tem que ser um vetor que não seja múltiplo do vetor. Ele tem que ser diferente do vetor, de um múltiplo do vetor AB. Então, criamos aqui um vetor AB, e com isso temos que o vetor normal pode ser N é igual a V, produto vetorial com AB. Aí tanto faz ser o vetor AB ou o vetor BA. Aqui o produto vetorial CAB, vetorial V. A grande questão é um ponto, e a partir de dois vetores que são paralelos ao plano π, a gente conseguir um vetor normal. Bom, nessa terceira situação, nós vamos ter que A, B e C agora não podem ser colineares. A, B e C não podem ser colineares. Por quê? Porque nós precisamos criar dois vetores. Então, vamos criar os vetores. Gente, vou desenhar o C aqui, tá? Dois vetores, o AB e o AC.
Então, com os vetores A, B e AC, vou determinar o N. Lembrando que a gente precisa também de um ponto. Aí basta escolher qualquer um dos pontos e assim determinar a equação cartesiana da reta. Agora nós temos R1 e R2 retas, então, que estão contidas aqui. Então, elas não podem ser a mesma reta. Então, gente, nós vamos pegar seus vetores diretores. Opa, gente, saiu muito ruim aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar seus vetores diretores. Que eu vou chamar de V1. Aqui é a reta R1, a reta R2, e aqui eu vou chamar de V2. E o vetor normal vai ser obtido com V1 vetorial V2. O ponto aqui basta escolher um ponto de uma das retas, porque essas retas aqui, ó, estão contidas em π. E temos então nossos dois elementos, que é um vetor normal e um ponto de π. Então, continuando aqui, pessoal, então temos agora R1 paralela a R2. Bom, gente, vou tentar aqui traçar duas retas paralelas. Então, vou copiar essa reta. Opa, vou copiar essa reta aqui. Bom, então tenho aqui duas retas paralelas. Bom, gente, vamos então agora pegar apenas um vetor diretor de uma das retas, vamos dizer de R1. O pessoal está um pouquinho torto, mas é porque é difícil desenhar aqui, tá? Para esse vetor estar aqui bem sobre essa reta R1. E vamos pegar aqui um ponto de R1, digamos um ponto A, e um ponto B de R2. Então, vamos ter um vetor AB, então N vai ser o produto vetorial de AB com V1. E basta pegar qualquer ponto aqui de uma das retas e montar a equação cartesiana do plano. Então, agora nós temos aqui uma reta R. Temos uma reta R, um ponto B. Esse B não pertence à reta R. Então, essa reta R tem um vetor diretor. Então, seja aqui um ponto C em R. Então, vamos criar o vetor BC. E o vetor normal vai ser BC, produto vetorial com V, que é o vetor diretor da reta R. Bom, gente, então agora vamos ver planos paralelos aos eixos e aos planos coordenados. Então, temos aqui a equação cartesiana do plano. Lembrando que N é o seu vetor normal. Então, o plano que passa pela origem tem o quê? Que a origem seja 0, 0, 0. Então, vamos chamar esse plano de π. Vamos dizer plano π. Pertence a π. Se ele pertence a π, ele tem que satisfazer essa equação. Ou seja, A vezes 0 mais B vezes 0 mais C vezes 0 mais D tem que ser igual a 0. Bom, gente, A vezes 0 é 0, B vezes 0 é 0, C vezes 0 é 0. Isso implica que D é igual a 0. Ou seja, toda vez que a gente encontrar um AX mais BY mais CZ igual a 0,
significa que esse plano passa pela origem. Bom, gente, então aqui temos os planos paralelos aos eixos coordenados. Bom, então aqui eu tenho o A no vetor diretor vai ser 0, então significa que esse plano vai ser ortogonal ao eixo OX, ou seja, π vai ser paralelo a OX. Então, eu tenho aqui o plano BY mais CZ mais D igual a 0. Aqui agora o B vai ser 0, então o vetor normal vai ser ortogonal ao Y, então π vai ser paralelo a OY. Então temos aqui que vai ser AX mais CZ mais D igual a 0. E finalmente com Z igual a 0, nós temos que a equação cartesiana do plano vai ser AX mais BY mais D igual a 0. Bom, gente, nesses 3 casos eu não vou mostrar a imagem, deixo para mostrar em sala de aula. O melhor pela aula síncrona, e vamos avançar. Bom, gente, então agora vamos estudar planos paralelos aos planos coordenados. Então agora, o vetor normal, nesse primeiro caso, tem coordenadas 0, 0, C, ou seja, o vetor é paralelo ao eixo Z, então está aqui o vetor normal, paralelo ao eixo Z, e o plano, que é o plano π, ele vai ser paralelo ao plano XOY. Então, esse plano vai ter coordenadas CZ mais D igual a 0. Bom, no segundo caso, nós temos aqui o vetor normal 0BC. Desculpa, aqui tem que ser, porque eu quero que ele seja... Então, tem um errinho aqui. Então, é 0B0 que tem que ser. Por quê? Porque esse plano tem que ser paralelo ao plano XOZ e o vetor normal tem que ser paralelo ao eixo Y. Então, temos aqui que a equação cartesiana desse plano vai ser BY mais D igual a 0. Bom, gente, continuando então aqui para o último caso, temos que o vetor normal é A00, então a equação tem que ser AX mais D igual a 0. Então, esse plano é paralelo ao plano YOZ, e com isso, seu vetor normal tem que ser paralelo, não ficou legal aqui, tem que ser paralelo, não está tão paralelo assim, gente, mas que é difícil desenhar certinho, paralelo, então o vetor normal ele tem que ser paralelo ao eixo X. Bom, gente, então nossa aula termina por aqui. Até a próxima.